Shalom, shalom a todos. Eu vim aqui, né, falar sobre a minha jornada de saída, né, do cristianismo. Eu nasci e me criei no cristianismo e ao crescer eu fui percebendo que tinha muitas coisas erradas, muitas coisas que não batiam no cristianismo. Eu comecei a sair, comecei a procurar realmente o eterno, né? Porque lá eles pregam que JC que é o Cristo, né? Que é o cristianismo. E eu comecei a procurar Deus. E ele começou a também se achegar a mim e a tentar me buscar de onde eu estava, né? Que quando nós procuramos ao eterno em espírito e em verdade, né? Com nossa alma, ele nos alcança. E ao começar a sair do cristianismo, eu comecei a ter sonhos, e sonhos muito extremamente pesados, né? E depois eu fui entender que ali foi justamente essa entidade, que é o JC, né? Que estava me perseguindo, né? Eram sonhos destrutivos. E quanto mais eu me afastava, eu tinha sonhos mais pesados ainda, né? E eu conheci um amigo meu, né, da Cabala, ele me falou sobre o judaísmo. E eu me encantei com o judaísmo. O judaísmo era maravilhoso. A forma que ele tinha de ser correto com as coisas do eterno, né? Mas eu vi que o judaísmo ainda não era para mim. Aquele judaísmo messiânico, né? Que ainda era uma religião. E eu comecei a questionar, né? E perguntar, cadê eu preciso de Deus na minha vida, né? Não dessas mentiras que são contadas, né, para nós quando estamos no cristianismo. E o eterno me alcançou. Um dia eu tive um sonho e eu saía de um trem e quando eu descia do trem, duas pessoas me abraçavam e diziam: essa jornada aqui sua terminou. Você agora vai embarcar em uma outra jornada, né? Naquele dia eu não entendi muito bem, mas o eterno tinha me alcançado porque eu estava buscando a ele, né? E não queria mais ser enganada. Então, eu vim, meu amigo veio de novo até mim, falou sobre a Cabala, né? Sobre a Torá. Eu ainda muito não acreditava. Resumindo, eu passei um ano para chegar até a Cabala. Fui conversar com a Morá Patrícia me contava as coisas. E as coisas dela batiam com o que ela estava dizendo. A verdade estava ali. Mas essa força negativa, ela é tão forte, nos engana tanto, que demoramos a acreditar, né? E eu vim tendo vários sonhos, várias revelações na Cabala, várias confirmações de que ali era o eterno, né? E o eterno sempre me mostrando em sonhos, né? Assim que eu entrei na sala a primeira vez para assistir uma aula, eu tive a conectividade de alma com o Moré, né? Eu senti a alma dele, né? Isso é uma coisa muito, muito boa quando sentimos que estamos conectados ao nosso Moré. E eu só tenho a agradecer até hoje, porque o eterno me alcançou. Ele me alcançou onde eu estava, né? E conseguiu me trazer a verdade,
né? Porque lá só temos mentiras e mentiras e mentiras. Então eu só agradeço hoje onde eu estou e agradeço aos Morés, né? Porque eu vim mudando de lá para cá, né? Eu era uma pessoa muito egocêntrica, eu era muito ligada ao materialismo, ao dinheiro, eu não sabia perdoar, eu vim evoluindo, né? Eu vim aprendendo também que as coisas que acontecem na nossa vida realmente somos nós que criamos e buscamos. E eu não aceitava, eu achava que Deus tinha que resolver tudo para mim, até o meu erro. Então, assim, eu vim aprendendo ao longo de um ano a mudar. Meu ego era tão grande, que eu não conseguia dirigir. Então, eu vim mudando tanto, eu aprendi a perdoar, aprendi a ter paciência com as pessoas, aprendi a ajudar as pessoas. Então, assim, eu me transformei da água para o vinho, desde que eu adentrei a Cabala. Então, assim, eu só agradeço, e agradeço muito aos Morés e a Cabala, a Torá, por eles me passarem todo esse conhecimento, né? E eu quero aprender cada dia mais. Obrigada. Ele não era um templo, não é? Aqui embaixo, ele era um templo aqui em cima. E aqui em cima a Torá também foi escrita. Então, não tem nada a ver falar que o primeiro templo era um templo aqui embaixo. Tá vendo? Nesse nível aqui, não era. Tanto é, vamos lá, que se fosse um templo do Eterno, alguém teria destruído? Teria? Será indestrutível ele. Alguém conseguiu destruir a Torá? Nada foi perseguido mais nesse mundo do que a Torá. Nada foi mais queimado do que os Talmudes. Nada foi mais perseguido e descartado do que o Zohar Kadosh. Conseguiram destruir? Não. Fatidicamente, o livro da Torá, como nós temos hoje, foi, enquanto sabe aonde, no mercado fazendo embrulho para peixe, se não me falha a memória. Enquanto ao produto. Na feira, ele estava lá mesmo. Não foi destruído. Veja, e nunca poderia o ser. Veja a percepção aqui da ideia do que é esse templo. Ele é um templo, a luz de Neshama, não é o segundo templo, perdão, eu acho que eu dei esse é o primeiro templo aqui, luz de Raiá. Aí eu vou consertar aqui agora, que eu acabei pulando aqui para baixo, achando que estava lendo aqui em cima. Então, esse é o primeiro templo. Agora, Ixechut, do mundo de Atzilut, a luz de Neshama, veja, aqui é a luz de Raiá, e aqui já é a luz de Neshama, é o segundo templo. Então, veja, os dois templos estão aqui em cima, só que um está aqui na luz de Raiá, está vendo aqui, ó, onde está o Raiá, que seria, né, deixa eu botar ali embaixo também para vocês verem, para a gente não perder aqui o foco, ó, Raiá, esse aqui, que seria conhecido como Adão, e o outro é o nível de Neshama. O segundo templo é o nível de Neshama. Veja aqui o que eu tenho aqui, o que está sendo falado para mim. Não é algo tão simples. Então, o outro seria o nível de Neshama, que é aqui, Rava, nesse nível aqui de cima, no nível de Raiá, que seria esse nível aqui de Biná. Mas veja que existem várias árvores. O que o texto fala agora? Olha, esse é o primeiro e o segundo templo. Nesse ponto, o Zohar nos diz, né, aqui o seguinte, deixa eu só... Tá. Nesse ponto, o Zohar diz, se você ouve no sexto dia, pois nesse dia, nesse estado Malhut, foi corrigida. Veja, não é dia, é um estágio, é um momento, que é o sexto milênio. Somente lá. Mediante a exceção acima de Biná, que é mencionado como colocar a ação antes de ouvir. Chamou Vezahu. Né? Ouvirei e farei. Então, a ação, ela não é colocada, não é feita antes de ouvir. Né? Colocar a ação antes de ouvir. O que significa isso? A gente, às vezes, vê por aí as pessoas falando o seguinte: estou esperando Deus me dar um sinal para mim começar a estudar a Torá.
Preciso de um sinal de Deus para mim estudar a Torá. O Eterno vai me dar um sinal para eu poder estudar a Torá e voltar para o Eterno totalmente. Mas eu estou esperando algo acontecer. Isso é o grande engano do mal. As pessoas nem imaginam. Veja, colocar em ação antes de ouvir, estudar antes de receber, porque você não vai receber se não estudar. É como uma casa. Experimente comprar um terreno, você pode ter até o terreno, e fique lá olhando para os tijolos, mesmo que você compre, o material elétrico. Quando você irá morar nessa casa? Nunca. É aí que entra aquela a problemática do que eu falei. Uma religião prega fé, o que eu creio. E o que eu creio é a máxima do ego, porque, veja, eu me torno alguém que não constrói e quer receber. Então, isso no próprio Zohar, esse próprio livro aqui, vai falar que essa é a ação de Esav, que está embutida dentro de uma religião. A outra religião, que vai ser a outra Kripa Nogá, essa Kripa Nogá de Gevurah, vai agir por outra forma, atos religiosos, etc., enfim, que é chamada de Ismael. Essas não servem. E aí, por que elas vão carecer de Or Hassadim, luz de misericórdia? A gente tem uma ideia muito diferente do que é misericórdia. Muito mesmo. Muito. É muito distante do que a Torá está falando. A maior misericórdia que nós entendemos é dar boa vida para as pessoas, que cada vez as pessoas estejam mais distraídas com trabalho, sendo abençoadas, tendo um monte de negócios, enfim. Mas, na verdade, é o contrário. Quanto mais trabalho, quanto mais dinheiro, menos Torá. Quanto mais diversão, mais passeio, menos Torá. Quanto menos Torá, menos alma. Quanto menos alma, mais corpo. Então, a gente acaba não compreendendo exatamente o que está sendo falado aqui. A coisa aqui agora vai mudar, eu vou falar de cabeça para vocês, para restrição Aleph e restrição Beit. A primeira restrição, ela te deixa capado ou estéril em relação a Yesod, você não passa. Isso não significa que uma pessoa está orando, recebe carro, tesouro, isso é totalmente antagônico à Torá, porque o desejo dele é de recepção. As forças do mal, da recepção, ajudarão. Tanto é que toda hora a gente vê aí, fulano de tal fez um pacto lá com lado negativo, vendeu a sua alma para receber isso e aquilo e ficou rico. Logo se vê que sobre um disfarce divino, ou não, que aí é onde a coisa fica mais massificada, porque a idolatria do mal, e pelo menos é isso que a Torá fala, qualquer tipo de idolatria, veja, quando a gente fala que o Ares, ou ele é Mashiach ben Yosef, não é que ele veio me salvar, e nem ele pode me salvar, só quem pode me salvar é o Eterno. Ele vai me ajudar a compreender, a fazer, para depois ouvir. Fazer para depois entender. Aí é que está a problemática. Quando eu vou para uma religião, desculpa o que eu vou falar aqui, venha aprender o segredo dos judeus para ficar rico. Venha para a minha igreja que as portas das riquezas vão abrir para você. As pessoas estão fazendo o trabalho do próprio Satã. Estão em recepção. E o que mais é ensinado por aí é isso. E a sopa desse caldo tem que se ter muito cuidado, porque é muito emocionalismo.
Inclusive, no nosso shius, tem que se ter cuidado com essa coisa de emocionalismo. Tá certo que às vezes a gente tem uma temperança, às vezes um pouco mais agressivo, um pouco mais de amor, mas quando você vê aquela coisa de que eu sou amor, venha, meu irmão, nós queremos salvar a sua vida, isso foi muito falado nos porões da Inquisição e das guerras que se seguiram sobre o aspecto de Esav. O amor e a fidelidade ao Eterno sempre era a espada de Esav. O outro em si é porque não se encaixava nos meus dogmas religiosos. Não cansados de tanto matar, mudaram o modus operandi. Agora é o amor. Mas um amor que faz o que as pessoas nem imaginam. Pois bem, a Torá e o Eterno eles são um amor único, indivisível, doação única. Significa que no processo eu tenho que seguir o processo de doação e não de recepção. Quer dizer que a religião, então, me leva ao antagonismo à doação, porque vai criar em mim o desejo da troca. Se eu acendo uma vela, eu sou protegido, se eu guardo um dia, eu sou protegido, nem é isso que a Torá está falando. E às vezes eu perco muitos alunos por falar essas coisas. Talvez se eu me castrasse, falasse, não, tudo bem, eu quero muitos alunos, quero que minha sala fique cheia, 400 alunos, nem estou aí. Eu estou aí para falar a verdade. Doa quem doer, acredite quem acreditar. Tanto é que eu já desmontei grupos com 200, 100, sei lá, 100 e pouco, 80. Toda hora eu desmontava um grupo. Porque as pessoas não estavam na intenção da doação. Eles queriam recepção. Tem um ponto aqui. Isso não significa que o Eterno não pague. Na verdade, a gente está muito enganado. Quem paga tudo é Ele. Porque não existe outro além dele. Não há outro que possa dar e nem outro que possa tirar. Pelo menos foi a frase mais contundente de Isaías. 44. Onde a voz da consciência divina disse, não há outro que eu conheço. Não há outro Deus além de mim. Deus é até um pouco, eu gosto mais de chamar de Criador. Porque deuses tem muito, Elohim tem muito. Você vai percebendo que nessa descrição em relação ao fator principal da Torá é a mudança brusca do que a Torá era, ou do que ela foi quebrada e mal entendida, para agora voltar aos primórdios da fé, que deve ser acompanhada de estudo, que deve ser acompanhado de misericórdia, e que deve ser acompanhado de seguir a Deus desinteressadamente. Os que não fazem isso, quando a fé falha, já começam a botar pontos de exclamação, e eu já vi várias pessoas nesse meio religioso até brigando com Deus, porque você tem que me dar isso ou aquilo, e etc. Mas quem dá para eles não é Deus, é o povo trouxa que enche os seus sacos de tesouro. O dinheiro que eles tinham que dar para o crescimento da Cabalá, porque os cabalistas direcionariam isso para formar novos mestres de Cabalá, alimentar pessoas que ajudam, é direcionado para lá. O luxo que todos vivem é o mesmo que fizeram, roubaram tudo dos judeus e estão roubando tudo da Cabalá. As pessoas só chegam para receber. Os cabalistas, graças a Deus, têm lições para não orar os céus contra essas pessoas. E o tempo não é aqui. Na verdade, eu gostaria de falar para vocês uma coisa absurdamente estranha. Era para ser que
que o templo tinha que ser na escada de Jacó. Não é? Onde Jacó deitou, e tinha uma escada, eles viam os anjos subindo e descendo do céu. Era ali. Mas o templo foi construído na cova de Martelá, que é o túmulo dos patriarcas. E, na verdade, os patriarcas não têm túmulo, porque eles nunca morreram, porque eles são as sefirotes, muitas vezes simbolizados pelos planetas ou por graus internos de espiritualidade. Que tudo que existe no mundo, inclusive o primeiro e o segundo tempo, estão nos níveis da tua alma e já estão lá em cima. Você não precisa sair de dentro de você somente na meditação cabalística para alcançar os mundos espirituais. É tudo dentro de você. Tudo está dentro de você. O Criador, só existe Ele e você. Tudo que você olha à sua volta, são o que o seu cérebro gera. A partir do momento que seu cérebro, que está dentro de uma caixa preta, sem luz nenhuma, a qual atrás existe uma TV, um córtex visual, e você consegue ver tudo que está dentro de fora, está dentro do seu cérebro. Quando esse cérebro for desprogramado ou desligado, tudo se apaga. E aí só existe essa realidade espiritual que tem dentro de você, a Torá. Se tiver idolatria, a luz se apagará geral. Se tiver Torá, a quantidade de Torá, ou a quantidade de Torá que você seguiu, será traduzida para o outro mundo. Só voltando o resto para depois consertar. Mesmo que seja 1%. Não há como protelar essas coisas. O que significa que agora a gente pode entender por que Abraão pediu os 10 testes na vida, numa vida só. Essa coisa é séria. Mas se a gente não entende essas coisas, veja, degrau por degrau, a minha responsabilidade, o meu serviço, porque não pode ser a Avodah Zará, não pode ser os blocos emocionais e os da ações também. Não é qual é a minha ação? Acordar de 4 horas da manhã, 2h30 da manhã, e etc. Tá com o estudo pronto, amanhã custe o que custar. Tem que estar lá. Se não acabar a internet, pode ser possível, eu tenho que estar sentado nessa cadeira, uma responsabilidade com vocês e com o Borê também, lógico. A ideia é encher a alma de vocês de Torá e luz. E vocês sabem, né? Os alunos sérios sabem o trabalho que a gente faz. O quanto de curas, o quanto de força de Torá que essas almas recebem. E isso é impagável, não tem preço. Por isso que não pode ser cobrado, não é verdade? Mas, quando se fala, eu vejo por aí, vamos comprar uma letra da Torá para montar um novo templo, eu preciso de 300, eu já ouvi, 300 mil para construir uma nova tradução aqui de tal livro. Quem puder comprar uma letra hebraica, compra. Compra uma letra hebraica. Você vai estar ajudando. A pessoa vai lá e compra a letra hebraica. Quando ela vai chegar, eu não sei. Aqui a gente dá de graça, porque as pessoas meditam, recebem, pegam até chave azul, né? Que vai ter um resultado disso aí. Já teve, né? Só o fato da pessoa achar que é simples ver um tzadik, elas não sabem o que é isso. Não é uma brincadeira, não é simples. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Poucas estivais conseguem fazer isso. Tudo bem. Tudo bem. Tem muita Torá para estudar ainda. Tem muita coisa para a gente ouvir ainda. Tem muita coisa que a gente vai acertar. Tem muitas coisas que as pessoas que vão decidir. Eu fico com esse moré,
Que loucura é essa de primeiro templo? Eu nem sei o que é ave, muito menos raiá, muito menos Atsilute, nem Neshama e nem sei nada disso. Eu nem sabia que a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira e nem sabia que a segunda casa já tinha sido construída na época de Esdras e Neemias, que era o mesmo personagem. Nada disso eu sabia. E eu nunca ouvi falar no Taná ou na Torá do terceiro templo. Se acharem, me mande. Eu terei o maior prazer de ver. Mas eu tenho certeza que não tem. Mas vai lá, dá uma pesquisada. Talvez hoje a IA possa achar textos aí dentro onde vai falar dessa coisa. E por que não fala? Porque está falando somente desses 2 níveis lá em cima. Não existe outros níveis além desse. Por isso que não fala. Talvez vocês, essas palavras, absolute, yeshechute, nechamá, enfim, raiá e ridá, seja muito estranha para vocês. Eu nunca ouvi falar disso, Moré. Está lá na Torá, em hebraico. Biná, rorimá, tudo está lá. Só que traduziram de uma forma que trouxesse disfarçatez sobre o texto. Agora está chegando o final da temporada dos 6.000 anos de reencarnação. É o momento da gente parar para pensar, de decidir se nos aventuramos mais pelo mundo aí fora, sem estudo de Torá, ou se começamos a prestar atenção naquilo que é interno. Talvez ainda dê tempo. Dizem que até no final da vida, se você se arrepender, quem sabe, ainda não gere uma fagulha para uma próxima reencarnação. Até lá, ou enquanto estivermos aqui, como Zusa, ou sem ser como Zusa, estaremos ensinando a Torá. Às vezes, em um tom ou outro, mas com toda a seriedade e sinceridade do verdadeiro ensino, que vem do único e verdadeiro Criador de todos os céus e a terra, e não faz acepção de pessoas, nem de raças, nem de nada, e é Ele que alimenta todo o nosso plano. Mas todo o nosso plano não alimenta as coisas dele.